Você está no canal Espiritualidade 2 Histórias. Você que prestigia o nosso canal, fica aqui o nosso agradecimento. Para você que está dando uma olhadinha, né? Se gostar da história que nós vamos contar, eu peço para você deixar seu like, se gostar, inscreva-se no nosso canal. A gente faz esse trabalho aqui com muito carinho, né? E a gente está sempre recebendo ótimas histórias para contar. Né? Hoje eu vou contar para você, antes, né? Semana passada estivemos na festa de Santos Reis, aqui em Araxá. Minha esposa me carregou lá para mim na festa, né? Enquanto eu estava lá no banquinho, né? Minha esposa é católica, eu estava lá no banquinho. Vendo para cá, né? Linda festa. Por sinal. Maravilha. Um amigo espiritual se sentou ao nosso lado e falou: irmão, eu queria você escrevesse uma historinha para mim. Né? Uma história aqui, queria que você colocasse no papel e botasse lá no canal. E, puxa vida, que legal. Então ele me enviou uma história muito interessante que se chama Desatrapalhando. Essa história começa com um pequeno enunciado. Diz o seguinte: desde novo, costumava reclamar de Deus, porque ele nunca me dava o que eu queria. E assim acreditava que eu era um deserdado da sorte. Hoje, após viver uma vida, quando deito a cabeça tranquila no travesseiro antes de dormir, agradeço a Deus por ele sempre ter me dado o que eu precisava. Então é o seguinte, né, gente? A gente sempre é procurado por pessoas, né, que têm problemas de diversos, muitos problemas de relacionamento, e alguns chegam pra gente falando: poxa vida, eu não sei mais o que eu faço. Meu Deus do céu, a vida está difícil. Então, fica aquela coisa, né? O cara às vezes ele se arrepende, tem casais que separam, partem para outro. Né? Acontece. Né? Quem é sujeito, a moça, sente falta de tempo, que era solteiro, ia para balada, ia namorado, não tinha todas as obrigações, não tinha filho para cuidar, não tinha casa para arrumar, não tinha trabalho. Mas a gente tem que ver, aí que o motivo da enunciado. O que a gente vai pedir para Deus? O que a gente costuma pedir? Deus, muita grana, né? De investimento, muita saúde para aproveitar a vida, meu emprego, aquela viagem, né, que eu quero tanto, me dá uma loteria, né, me dá o prêmio da Mega Sena, ficar rico, não ter que fazer mais nada. Né? Então, no enunciado, a pessoa aqui que estava enunciando ela fala: olha, desde novo eu costumava reclamar disso, porque ele nunca me dava o que eu queria. Então, é difícil para Deus dar a Mega Sena para o sujeito, da loteria, né? Aquela mulher deslumbrante com o cara, ou então aquele rapaz maravilhoso com a moça. Né? E o cara ainda termina falando assim: porque Deus me dava tudo que ele queria, e o cara acreditava que ele era um deserdado da sorte. Porém, hoje, mais velho, assim que nem eu, né? Eu tenho mais de 60 anos, quando o nosso amigo que escreveu isso deita a cabeça tranquilamente no travesseiro, né? Antes de dormir, quer dizer, ele tem uma coisa que vale mais do que ele acredita, que é a consciência tranquila, que é ter enfrentado as dificuldades do caminho, mesmo não reclamando, né? Porque todo mundo reclama mesmo, não deixou de lutar, não deixou de cuidar da família, não deixou de cuidar da esposa, não deixou de pagar as contas, não deixou de trabalhar muito, não deixou de se preocupar com os outros. Né? E o cara fala o seguinte: nessa fase da vida, assim como eu também falo, eu agradeço a Deus por ele sempre ter me dado o que eu preciso. Deus sempre me dá o que eu preciso. Às vezes ele não me dá aquilo que eu quero. Normalmente não dá. Né? Eu quero coisas absurdas. Né? Mas aquilo que eu preciso nunca me falta. Porque Deus é um Pai bom e misericordioso. Ele sabe da minha necessidade.
Né? Então essa história começa assim. João tinha dificuldades para se relacionar com sua mãe. E como era ela que mandava na casa, a relação de João com o pai também era complicada, já que o pai nunca teria coragem de desafiar em favor do filho, sempre concordando com ela. Então o João estava lascado, né? Mãe difícil, pai difícil. Né? Por mais que ele procurasse, né, não conseguia tocar o coração da mãe. E quando via as outras crianças cheias de cuidados maternos, ele se perguntava por que a mãe não ligava para ele. A frieza da mãe fez com que João também fosse uma criatura fria, avessa a manifestações de alegria e simpatia, pois ele temia se afeiçoar a alguém e ser tratado como a mãe dele tratava. Ele falou, já sofri demais com a frieza da minha mãe, eu não quero sofrer mais na minha vida. Isso João ficava ali. Tornou-se João um homem introspectivo, né, muito parente, de pouco falar e de poucos relacionamentos. Ao contrário do triste e solitário João, Rafael, tio por parte de mãe e dono do escritório que João trabalhava, gostava de contar piada, vivia rodeado de amigos, era bem casado e tinha 3 belos filhos. Então entra na história o Rafael. Rafael é irmão da mãe difícil lá do João. E o Rafael é uma alegria só. E ele contratou o João para trabalhar no escritório dele, o Rafael. Né? Então o João devia olhar para o Rafael e falar, poxa, estou aqui no FTC, subido, todo feliz, né? Foi um dia, quando chegou em sua casa solitária, João encontrou o Rafael esperando por ele dentro de um carro parado. Rafael foi até o tio e perguntou a ele se o tio queria entrar. Né? O tio sorriu um sorriso meio sem graça e saiu atrás do sobrinho, mas antes pegou um cesto no banco de trás dele. Uma vez sentado no sofá com as 2 mãos no bolso, o tio de João parecia aflito. Preciso de um favor seu, João. Tio, eu sei dizer, o que eu posso fazer pelo senhor? O tio tirou a mão do rosto e encarou o sobrinho. Eu engravidei uma das minhas funcionárias. E minha esposa não pode saber, senão eu me mato. Tio, se depender de mim, o seu segredo não revela. O tio sorriu, diminuiu sorriso. Que bom, João. Mas preciso de um outro favor seu. O tio levou a mão ao cesto e tirou de dentro uma criança. Quer que fique com a criança. É claro que João ficou assustado. Veio meio sem graça, se desculpando que não levava jeito para cuidar de crianças, quanto mais de bebê. Você mora sozinho e eu vou bancar uma babá para o bebê. E nada vou contar para ele. Não dá, tio. Todo mundo vai perguntar como esse bebê apareceu. O tio então tirou um papel do bolso da calça e entregou a João. Que, por espanto, viu se tratar de um certidão de nascimento que o nome de João aparecia como pai do recém-nascido. E a mãe era desconhecida. Por que eu, tio? Porque tenho certeza que você será um ótimo pai e mãe para a criança. Meu tio, eu nunca me dei bem com minha mãe nem com meu pai. Como eu poderei dar para a criança o que eu não tenho? Arregalando os olhos, o tio de João prosseguiu com mais firmeza. É exatamente por isso que você será um pai e uma mãe incríveis. Porque dará à criança um amor que não recebeu e que sabe bem o tanto que faz falta. O tio, vendo que João vacilava, deu uma cartada final e decisiva. Sabe, João, tenho pensado em me aposentar. Gostaria que me sucedesse na administração do escritório. Àquela altura dos acontecimentos, João percebeu que ele estava fazendo um negócio contigo. Ele cuidaria da criança e, em troca, iria se tornar o chefe. Tão logo, o chefe, o tio dele, né, dependurasse a chuteira. E isso ia lhe garantir melhores rendimentos, passeios, aventuras, além de não ter que dar satisfação da vida dele para ninguém. Muito pelo contrário, o chefe não dá mais satisfação para ninguém. João teria todo o direito e dever de exercer o poder sobre os colegas de trabalho, o que ele tem poder. Quer dizer, o João ia ganhar dinheiro, ia ganhar poder. Então, por favor, eu com o menino, né? Aí o João, que não é bobo nada, a fechar o negócio, falou assim, quero um apartamento decente e um carro novo. Rafael voltou a regalar os olhos para o sobrinho, estendeu a mão, dando um aperto de mão na mão de João.
assim como tradicionalmente são fechados os negócios. Apesar da euforia inicial por ter conseguido do tio tudo o que queria, João foi novamente tomado pelo pânico de criar uma criança que ele não sabia ao certo de onde tinha saído. Esse pânico aumentou quando a criança começou a chorar. Sorte de João, que Rafael havia lhe deixado o número do celular. E o primeiro pedido de socorro de João via WhatsApp foi respondido pelo tio com uma singela explicação. Olha, João, a criança deve estar com fome, ou a fralda está molhada. Deixei no kit de sobrevivência do pai viciante que levei junto com o cesto uma mamadeira, leite e fraldas limpas. Quando esquentar o leite, presta atenção se ele não vai estar quente demais para beber, entendeu? Olha só como é que o tio do João é cuidadoso com a criança. Então teve até o cuidado de dizer para o João, toma cuidado para não estar quente demais para a criança. João passou uma noite louca, sem saber se dormia ou se tomava conta da criança, e despertou no dia seguinte com o choro dela nos ouvidos. João pensou em desistir do trato com o tio mais de uma vez, mas Rafael era por mim mais esperto, e como sabia que o sobrinho era vaidoso, tratou de encher a bola no trabalho, fazendo com que todos aqueles que não davam a mínima atenção para o João passassem a ficar de olho nele. Isso fez com que o ego de João quase explodisse de tão inflado, assim como um balão que estoura de tão cheio de ar. Empolgado com a ascensão profissional, cercado de bajuladores, João tentou suportar a presença da criança na vida dele, assim como também as babás. E às vezes até se aventurava a segurá-la no colo, enquanto conversava com a criança, né, sobre a economia global, a política, ou sobre belas mulheres, até que a criancinha se cansasse do papo furado do pai adotivo e adormecesse no colo dele. Ou então chorasse para que ele mudasse de assunto, assim como, por exemplo, arrumar uma mamadeira para matar a família. A mãe de João havia morrido, portanto ela não pôde opinar sobre a condição do filho de pai solteiro. Mas o pai de João pôde, e se admirou do carinho que João tinha com a criança. Meu filho, por que adotou uma criança? Acho que queria ser pai, que nem o senhor, porque o senhor sempre me diz que não há nada mais maravilhoso do que ser pai. Mas não queria ter uma esposa, já que o senhor também me disse que se casamento fosse bom, não precisava de testemunho. O pai de João soltou a gargalhada. De fato, é preciso muita paciência para se manter no casamento. Além do mais, pai, eu queria arrumar um filho para que eu pudesse dar a ele todo o amor que a minha mãe me negou, para ver se ele vai se tornar algo melhor do que esse seu triste filho aqui. Mexendo a cabeça de um lado para o outro, o pai de João pareceu compreender o filho. João foi se deixando encantar pela criança. E quando deu por si, o garoto já estava com 10 anos de idade. E era a paixão da vida do pai adotivo. Foi um dia, Rafael passou mal e foi parar no hospital. João correu até lá e depois de trocar algumas figurinhas com o doente, o tio de João falou sério com o sobrinho. Sabe, João, não tenho muito tempo, segundo o médico. Meu coração já não tem mais jeito. Acho que andei abusando dele. Mas antes de ir embora, eu preciso contar a você a verdade. Verdade? Que verdade? O tio de João deu um longo suspiro antes de começar a falar. A minha família e da sua mãe tinha entre os vizinhos uma família muito rica. E entre os membros da família rica havia uma jovem encantadora. Eu era muito novo, não tinha emprego, nem qualquer meio de me sustentar, nem juízo, e acabei tendo um filho com a moça. Como sua mãe havia acabado de se casar e ainda não tinha filhos, resolveu ficar com a criança para limpar a língua. João ficou perplexo com aquela revelação. Então, eu não sou filho da minha mãe, nem do meu pai. Você é meu filho, João. E por que minha mãe nunca me disse isso antes? Porque eu havia prometido a ela que não iria interferir na sua vida, já que ela acreditava que eu seria uma péssima influência para você. E como eu devia a ela, né, o favor, ela criou você, eu não tinha moral para discutir com sua mãe. João pensou um pouco. E até por isso que a minha mãe não gostava de mim, porque ela passou a vida arrumando as suas atrapalhadas, tio. E toda vez que ela olhava na minha cara, devia se lembrar do trabalho que você estava me dando. Após meditar, João prosseguiu. O meu filho, então, é meu irmão, tanto pela biologia quanto pelo destino, pois temos o mesmo pai e temos sido igualmente abandonados. Aí
O Rafael falou, não, peraí, sua mãe poderia ser um pouco azeda, mas ela nunca abandonou você. Muito pelo contrário. Ela pode não ter lhe dado o que você esperava, mas ela deu tudo o que ela podia dar de si para você. Mas eu não a culpo, pois depois de casada e de ter colocado você para dentro de casa, ela descobriu que não podia ter filhos. Isso azedou o humor dela, porque ela jogava pelas regras, e a esterilidade e a adoção eram mal vistas pela sociedade. Toda mulher feliz tinha que se casar, ter um marido de gente boa para mostrar para a família e para os vizinhos e belos filhos que saíram de dentro da barriga dela. Rafael regalou os olhos para João. Você vive um outro tempo. Em um tempo em que um homem pode ser pai e mãe de uma criança. E nem por causa disso, a criança está destinada a ser filhos. Muito pelo contrário. Se você continuar amando ela como ama, ela vai ser a criança mais feliz deste mundo. Porque, no fundo, pouco importa quem nos cria, mas como somos criados. Existem pais e mães adotivos que têm filhos muito mais felizes que os filhos que nascem de muitas relações tradicionais. O tradicionalismo não garante nada. A garantia da felicidade dos filhos que criamos está no amor que investimos na criação deles. Levando a mão ao rosto, João perguntou, devo me apresentar e ao meu filho, à sua família, como irmãos dos seus filhos legítimos? Rafael riu. Meus 3 filhos legítimos são como eu. Todos os 3 são atrapalhados e tenho pena deles, pois não aprenderam a trabalhar e pouco ou nenhum valor não havia no próximo. Eles só ligam para o próprio umbigo. Estão dando graças a Deus que deixarei você como meu sucessor, já que você é alguém competente, capaz de sustentar e criar os negócios que mantêm a boa vida deles. O tio de João voltou a sorrir um pequeno sorriso. Eles vão lhe dar trabalho, que nem você deu trabalho para sua mãe por minha causa, o que eu acho justo. Afinal, está escrito que será dado a cada um conforme o merecimento. Aí o João olhou para o pai dele, né, e falou assim, você está me dando mais um cesto? Só que dessa vez com 3 filhos crescidos dentro? O João riu, né? O Rafael riu. É inegável que sua mãe estava certa, achando que eu não seria um bom pai para você, pois acabaria fazendo com você o mesmo que fiz com meus outros filhos. Mas, como estraguei os meus filhos, conto com a sua mãe que mora dentro de você para consertá-los, assim como ela fez com você, já que, se você for mesmo filho meu, então deve ter nascido atrapalhado que nem o seu pai aqui. João abriu um pequeno sorriso, né? E eu que achei que a minha mãe não gostava de mim. Porém, sei agora que ela gostava tanto que me preparou para fazer as vezes dela e terminar de criar direito os meus irmãos. Rafael morreu e João passou a administrar os negócios da família. Ele procurou os irmãos e disse a eles ser meus irmãos. E aos poucos foi educando-os, assim como João foi educado pela mãe. O que, no final das contas, tornou a mãe de João mãe também de todos os filhos de Rafael, pois a missão dela neste mundo era desatrapalhá-los. Ah, gostaram da história? Que boa história, não é verdade? É. O João achava que a mãe dele não gostava dele, que era frio. Mas a mãe dele tinha lá os motivos dela, né? Ela estava criando o filho do irmão malucão, né? Um irmão atrapalhado. Né? Ele tinha engravidado a vizinha, a filha da vizinha, né? E era muito novo, inexperiente, não tinha onde cair morto. Aí a irmã recém-casada falou, não, pode deixar que eu crio seu filho. Então ela, quando olhar para o João, ela provavelmente, o João fala, né? Ela joga pelas regras, ela devia ver, não, esse menino aí é fruto de uma besteira que meu irmão fez. Meu irmão só faz besteira mesmo, né? E o cara não se manca, né? Por causa do fim da vida, né, dele, ele também acaba engravidando uma outra moça que cai na mão do João. Isso aqui é engraçado da história. Né? Ele confiou tanto na criação da irmã, né? O filho para o João criar falou, cara, o João é um menino muito bem criado. Né? A mãe dele caprichou, apesar dela ser meio azeda, meio durona, ignorante com ele, mas ele é um ótimo. Diferente dos meus, que são 3 malandros, um sob pé de direito. Né? Eles são que nem eu, atrapalhados.
E a história fala no final que a missão da mãe do João era desatrapalhar, né, os filhos do irmão. Né? Quem sabe assim, né, o irmão também se toque. Né? Ele, poxa vida, você foi atrapalhado, meus filhos são atrapalhados, porém eu tenho um filho aí que ele foi desatrapalhado. Né? Ele é um cara porreiro. Eu queria ter outros filhos assim, eu também queria ser assim. Né? Quer dizer que o João, no final, serviu como exemplo para o Rafael e para os filhos dele, né? Os irmãos. É uma história muito interessante. Né? Acabou sendo ter, são irmãos, né? Por parte de pai, acabaram sendo 5 irmãos, terminam juntos. Né? O João, que era introspectivo, tinha poucos amigos, né? Levava uma vida muito contida, no final da história ganhou 5 irmãos. Porque a vida é surpreendente. Né? Ele deu tão bons resultados. Tanto é assim que no final ele fala, poxa, eu achava que minha mãe não gostava de mim. Mas na verdade, ele já estava vislumbrando o que ia acontecer no futuro. E os irmãos do João, na falta do pai, iriam se agarrar ao João, com toda certeza. Né? Então, porque ela sabia que o João era muito correto, honesta, trabalhador, era um ótimo filho. Né? Então, apesar da mãe dele e do pai não parecerem assim, muito entusiasmados com o filho, o João, na verdade, era tudo que eles queriam. Inclusive que a mãe do João não tinha outro filho, ela não podia. Então, provavelmente, ela viu o João como uma bênção. Só que ela podia puxar muito o saco dele, porque senão ia ter que contar toda a história, ela podia ficar complicado para ele. Né? Então, ela manteve o segredo, né? Até morrer, né? Morreu com esse segredo. Tem um João só, né? Aí morreu, o João é meu. Depois que morrer, né, Rafael? Aí você vê o que você faz. Né? Então, a gente vê, né? O João deve ter feito muitos pedidos a Deus, me dê uma mãe melhor, um pai. Mas Deus sabia que lá na frente o João teria um grande desafio. Seria criar uma família menor. E pior, criar homens que já estavam criados, cheios de vícios. Um grande desafio. Né? E é isso aí, sobrou para o João essa tarefa difícil. E o João abraçou. Ele criou o menino menor, o menino chegou a estar com 10 anos, né, quando os outros irmãos chegaram. Né? E o João topou para. Né? Ele já tinha o domínio dos negócios, né, ouviu as revelações do pai, e nova. Ele se tornou pai da família. Um pai competente, capaz de transformar, de desatrapalhar os filhos atrapalhados do Rafael para a pai dele. Então eu achei essa história muito legal. É isso aí, né? Às vezes a gente pede tantas coisas a Deus, mas o certo é que Deus sempre nos dá aquilo que nós precisamos. Ele enxerga longe, ele sabe onde é que a estrada vai dar. Ele já passou por ela, então ele, com toda certeza, quando acontece alguma coisa na nossa vida, às vezes nem sempre nos agrada, tem um motivo. E, como diz o nosso orientador, tudo nos acresce. As coisas atrapalhadas, a gente luta conserta. As coisas que deram certo, a gente luta por mudar. E assim a gente vai evoluindo, vai conquistando a paz, a consciência. Né? Para que, quando passar a vida, a gente possa deitar no travesseiro, a consciência tranquila e agradecer por tudo que Deus nos deu. Espero que vocês tenham gostado dessa linda história. Fica aqui o nosso abraço e até a próxima. Boa história.